Vamos receber aqui a nossa comentarista de economia, a Rita Mundim. Rita, você deve ter ouvido aqui a minha conversa com o Yuri Pita. Tratamos do PIX, tratamos agora da taxa das blusinhas, trouxemos aqui a fala do secretário Rogério Cheron, aumentou a arrecadação do governo e diminuíram as compras, porque o imposto no final acabou pesando. Como é que você está enxergando toda essa montagem de estratégia de campanha? Algum candidato vai se sair pior ou melhor nas suas campanhas com algum desses temas? Bem-vinda, boa noite. Oi, Thaís, boa noite. É muita coisa, né? Estão politizando tudo. E só aí para dar mais um pitaco, né? Segundo os Correios, a razão, uma das principais razões do problema dos Correios, da quebra dos Correios, foi exatamente a diminuição desse comércio por causa da taxa das blusinhas. Mas vamos voltar, né? Política e economia andam de mãos dadas, isso é fato. E é engraçado, né? Porque há um ano atrás, o Trump estava divulgando a primeira planilha de tarifas. Então faz exatamente um ano que o Trump soltou, não foi o tarifaço para nós, né? E a partir daí, naquela época, a gente estava ali privilegiados, 10%. Eu estou falando tudo isso porque eu adoro uma linha do tempo. Aí, nós sediamos a cúpula do BRICS no Rio de Janeiro, que terminou dia 6 de julho. No dia 9 de julho, o que acontece? O Trump manda uma carta para o Lula falando que o Brasil seria contemplado com uma tarifa adicional de 40%. Então, de 10% nós passamos para 50% e essas tarifas começaram a vigorar no dia 6 de agosto. Bom, juntando o Tico com o Teco, aí começou o discurso do multilateralismo do Lula e da moeda, né, do BRICS, que foi punida, né, na minha opinião, com essa tarifa de 40%. O Lula reage como? O Lula reage em nome da soberania nacional e consegue reverter uma queda de popularidade que vinha acontecendo e era real. E agora, de novo, né, naquela época, o Trump já previa que ele poderia ser questionado em relação às tarifas, como foi, né, pela própria Suprema Corte americana, e ele colocou em campo o Escritório de Representação Comercial americano, através da seção 301, para poder ver se havia prática desleal de comércio contra as empresas americanas praticamente em todos os países onde ele queria aumentar as tarifas. E o Brasil foi alvo. E esse relatório é fruto disso. E nesse relatório, o Brasil recebe 8 páginas, e nessas 8 páginas os Estados Unidos apontam, além do PIX, que aí é aonde que entra a política colando na economia, porque o PIX, gente, ele está para o brasileiro assim como o hino nacional, bandeira, é nosso. E ele trouxe muitas vantagens para um país, né, em desenvolvimento. Houve uma bancarização, houve uma cidadania financeira, houve a criação de uma cidadania financeira para vários brasileiros que eram excluídos do mercado. E ele trouxe concorrência, sim, para as empresas americanas que ofertam meios de pagamento. Então, isso é um ponto. Além do PIX, veio as blusinhas, através aí da gente ter um sistema aduaneiro simplificado. E segundo os Estados Unidos, o Brasil adota uma tarifa linear de 60% sobre as importações e limita a $100 mil nesse sistema de aduaneiro simplificado, e limita a $100 mil por exportador. Eles também alegam que nós podemos exportar 10 mil por esse sistema, mas podemos importar só 3 mil. Outro ponto que eles apontam assim de uma forma bem contundente é um PL, né, que o governo, o Planalto enviou para o Congresso, dando mais poderes ao CAD e criando a figura, eles chamam de agentes econômicos com relevância, em cima das plataformas digitais, que faturam mais de 5 bilhões no Brasil e mais de 50 bilhões globalmente. E, de acordo com esse relatório, as Big Techs americanas poderiam ser taxadas em até 20% do lucro global. Falam do etanol, falam das restrições à carne de porco americana, então eles estão colocando um monte de coisa e no final da linha, o que isso vai dar?
é tarifa. Então, é briga comercial mesmo. E essa briga comercial tem um efeito político, exatamente pela ligação, né? O Eduardo Bolsonaro, a primeira, na divulgação do tarifaço, né? O Bolsonaro é mencionado. Então, isso tudo vai ser usado em pleno ano de campanha eleitoral. Tem que ver que chicletes que colhem quem.